Tomar assinalou no passado sábado, 1 de março, 865 anos desde a fundação do Castelo por Gualdim-Pais. As celebrações do Dia da Cidade estiveram centradas, durante a manhã, na Praça da República, onde houve lugar à deposição de flores na estátua de Gualdim-Pais, a que se seguiu a realização no Cineteatro Paraíso da sessão solene da Assembleia Municipal comemorativa da data e onde cada uma das forças partidárias representadas usou da palavra. Nesta ocasião foram ainda homenageados os funcionários municipais com 35 e 25 anos de serviço, assim como os funcionários aposentados durante o ano de 2024 e atribuídas insígnias e medalhas municipais a diversas figuras públicas e identidades. Destaque então para as intervenções, desde logo a do Presidente da Assembleia Municipal, Hugo Costa, que começou por recordar a fundação do Castelo Templário, um ato que classificou de visionário e o início de um legado que colocou Tomar no centro da história do país. Hoje celebramos uma data de enorme significado para Tomar e para a história de Portugal. No dia 1 de março de 1160, há precisamente 865 anos, foi lançada a primeira pedra do nosso castelo, sob a liderança do mestre Gualdim-Pais, mestre da Ordem do Templo. Esse ato visionário não foi apenas a fundação do momento, mas o início de um legado que nos define até os dias de hoje. Somos os herdeiros dessa coragem e dessa capacidade de ver para além do presente, de projetar o futuro com ambição e determinação. Tomar, o nosso concelho, tornou-se desde então central na história do nosso país, atravessando períodos de grande crescimento e outros de desafio e retrocesso. Mas sempre soubemos reinventar-nos, mantendo vivo o nosso património material e imaterial, a nossa cultura, a nossa identidade e os nossos valores. Esta cerimónia tem também um significado especial, por ser a última do presente mandato autárquico. Independentemente do futuro que os eleitores livremente decidam, é para mim uma honra imensa presidir a Assembleia Municipal deste concelho que me viu nascer. Este ano celebramos a nossa história, através da iniciativa Os Dias de Tomar, um programa que reforça a nossa identidade e cultura e que se prolonga até 14 de março, dia da instituição da Ordem de Cristo. Nestes 4 anos, o mundo mudou, de forma profunda. Ultrapassámos uma pandemia que testou a nossa resiliência. Juntos fomos capazes, assim como a crise económica e inflacionista que seguiu. Assistimos ao arrebentar de uma guerra brutal dentro das portas da Europa. Vivemos 2 eleições legislativas e 3 governos. E as transições por um tempo de avanço tecnológico sem precedentes, marcado pela ascensão da inteligência artificial. Hoje vivemos um tempo diferente, com desafios que exigem de nós a mesma visão estratégica que Gualdim-Pais mostrou há 865 anos ao fundar o castelo. Todo o seu legado desse castelo faz hoje mais sentido que nunca. No plano pessoal, estes anos trouxeram também mudanças profundas, mas se há algo que marcará para sempre, é que nestes 4 anos de Presidente da Assembleia Municipal também nasceu a minha filha Joana, um acontecimento que reforça o meu compromisso com o futuro deste concelho, é que Tomar é a minha terra e é a terra da minha filha. A Assembleia Municipal é por excelência o palco da democracia local. Neste mandato procuramos aproximá-la ainda mais dos cidadãos, através das relações de assembleias municipais centralizadas que muitos julgavam impossíveis e de debates sobre temas estruturantes. Criámos a Assembleia Municipal do Estado do Concelho e reforçámos a ligação com as escolas através da Assembleia Municipal Jovem, que já é existente. Trabalhámos para modernizar o nosso regimento e, embora o caminho a percorrer seja longo, acredito que todos contribuímos para dignificar este órgão fundamental da nossa democracia. Tomar é cultura, património, desporto, qualidade de vida e coesão social. É uma terra de solidariedade e identidade própria. E neste dia rendemos homenagem aos que diariamente dão o melhor de si por este concelho. Aos cidadãos que muitas vezes de forma anónima, no seu dia-a-dia, fazem Tomar uma comunidade mais justa, inclusiva e socialmente justa. Aos profissionais, associações e instituições que são pilares fundamentais do nosso progresso coletivo. Mas reconhecer não basta. É preciso agir. É o nosso dever reforçar os laços entre eleitos e eleitores, entre instituições e cidadãos, entre gerações. Só assim podemos construir um futuro sustentado em valores sólidos. A educação e a cidadania são os valores centrais em democracia e o Tomar é um concelho que oferece educação em todos os graus de ensino. Só a educação é que assegura que a nossa sociedade se manterá livre, justa, democrática e participada. E é esse compromisso que devemos assentar na nossa ação.
que este dia nos inspire e continuar a construir um concelho mais forte, mais inclusivo e mais ambicioso. Viva Tomar! Seguiu-se a intervenção do deputado municipal Francisco Tavares, do CDS-PP. Este referiu que o 1 de março deve ser uma chamada à ação num concelho que perde população, mas que nada tem feito para alterar este rumo. Hoje celebramos Tomar, celebramos a nossa identidade, o nosso património, a nossa comunidade. Mas este dia não pode ser apenas um olhar no passado, nem uma celebração conformada do presente. Este dia tem de ser um grito de ambição e de chamamento à ação. Este ano, para mim, a vida vai ganhar um significado mais profundo. Um ato cada vez mais raro, mas em setembro Tomar terá mais um pato bravo. Vou ser pai. E como qualquer futuro pai, dou por mim a pensar na cidade onde o meu filho vai crescer, nas oportunidades que ele terá, nos desafios que enfrentará. E pergunto-me, que Tomar lhe vamos entregar? Será que estamos a fazer tudo o que podemos para garantir que ele e tantos outros filhos de Tomar tenham um futuro melhor do que aquele que nós prevemos? A verdade é dura. O concelho de Tomar está a perder população há décadas. Todos sabemos disto, nada fazemos para mudar este flagelo. Isto não é um problema do futuro, isto é um problema do presente. Quantas famílias deixaram de Tomar porque aqui não encontravam emprego? Quantos jovens estudaram aqui, mas depois são forçados a partir? Quantos negócios acabaram por não se fixar em Tomar e vão para concelhos mais competitivos? As grandes questões do mundo podem parecer distantes, mas a mais importante delas está aqui, à nossa frente. Há uma coisa que eu sei, eu não vou mudar o mundo. Não posso, por mais que queira, acabar com as guerras da Ucrânia ou de Gaza. Não posso, por mais que lute, eliminar os extremismos e os populismos que crescem na política nacional e local. Não posso, por mais que deseje, acabar com as desigualdades, a corrupção e as injustiças que assistimos todos os dias. Mas há algo que eu posso fazer, algo que nós podemos fazer. Hoje, aqui, temos o poder de fazer diferente em Tomar. Podemos definir a nossa visão para este concelho. Podemos decidir não nos conformarmos e não ficarmos para trás. Não aceitar a estagnação como um destino inevitável. Como disse John F. Kennedy, os problemas do mundo não podem ser resolvidos por céticos ou cínicos, cujas mentes são limitadas pela realidade óbvia. Precisamos de mulheres e homens que consigam sonhar com as coisas que nunca foram feitas. E sonhar não é uma ilusão. Sonhar é o primeiro passo para transformar, pois o futuro não pertence aos que esperam. O futuro pertence aos que ousam. Tomar pode e tem que ser muito mais que uma cidade de memória. Tem que ser uma cidade de criação, de inovação e de exemplo. Os recursos para isso estão à vista de todos. Há mais de 10 anos propus a criação de uma incubadora de empresas. Essa ideia não era um luxo, era uma necessidade. E hoje essa necessidade é ainda maior e continua sem fim à vista. E a pergunta que fica no ar é, porquê? Porque é que Tomar não aproveita a sua localização estratégica, as suas ótimas acessibilidades e a sua população formada e empreendedora? Porque é que Tomar, pela qualidade de vida que aqui temos, não se posiciona para atrair empresas tecnológicas? Os concelhos que compreenderem esta revolução, que a abraçarem, que a liderarem, serão os que vão prosperar. Porque não lideramos a discussão, debate ou mesmo a implementação de novas tecnologias como a inteligência artificial nos nossos dias. Os nossos jovens já as utilizam no dia-a-dia, sem que atuemos, sem que lhes expliquemos os riscos ou mesmo a forma correta de a utilizar. E a pergunta que se impõe é simples. Tomar quer liderar ou quer seguir? Há dois tipos de cidades, as que moldam o futuro e aquelas que são moldadas por ele. Não tenhamos dúvidas, um concelho que não aposta no futuro está condenado ao passado. Está na altura de adotarmos uma atitude de uma cidade que se recusa a ficar para trás. Não no botão eleitoral, mas no posicionamento estratégico. Tomar tenta apostar no turismo, mas não pode viver apenas dele. Precisamos de atrair mais empresas, mais investimento, mais população. Precisamos diversificar a nossa economia. Os alertas que recebemos o ano passado só nos podem tornar preocupados. Mas ainda assim, mesmo no turismo, temos de fazer mais. Tomar tem hoje um dos mais prestigiados institutos politécnicos, reconhecido pelo ensino profissional e artístico. É um concelho com boas acessibilidades e continua a ter um eixo ferroviário estratégico. É um concelho onde se encontra um dos regimentos de infantaria mais conceituados do nosso país e um dos principais presídios militares. Mas, acima de tudo, Tomar é terra de talento e resiliência, onde os seus habitantes brilham em competições desportivas, independentemente da modalidade. Se temos este legado, por que é que não o usamos a construir um futuro melhor? Temos património cultural e ambiental histórico único, mas o património que não é valorizado é apenas uma memória. Como é possível que ainda não tenhamos um centro interpretativo da Festa dos Tabuleiros? Como é possível que uma das maiores expressões culturais do nosso país só possa ser vivida de 4 em 4 anos? Quando é que vamos aproveitar o tesouro da barragem do Castelo de Bode, cuidar devidamente do nosso rio ou dos recursos que temos, como a Mata dos Sete Montes? Sabemos que menos população significa menos serviços, pior acesso a cuidados de saúde, piores escolas, menos investimento em infraestruturas públicas e a degradação da nossa qualidade de vida.
Até na segurança continuamos parados. Há mais de 10 anos propus um sistema de videovigilância para apoiar as forças de segurança. Continuamos sem certezas e sem ação. Em pleno 2025, continuamos a falar de falta de saneamento básico, desperdício de água gritante e de uma empresa intermunicipal que não responde às necessidades da população, por muito que a demagogia tente vender o contrário. E a habitação. A falta de estratégia passada leva a este resultado dantesco. Não há suficientes casas para vender ou para alugar em Tomar. E olhando para dentro, para os nossos processos de licenciamento e o apoio aos investimentos nesta área, será que estamos a fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para sermos mais ágeis, rápidos e eficientes? Hoje, olhando para o futuro, não sei se o meu filho, quando o tempo chegar, terá a qualidade das escolas em que eu andei, se terá acesso aos mesmos serviços de saúde, se terá dinheiro para pagar a água, se terá casas para comprar ou mesmo empresas onde trabalhar, se decidir não trabalhar no turismo. Sei que Tomar tem tudo para ser mais, para ser melhor, para ser a referência. Mas nada disso acontecerá sem ambição, sem visão e sem coragem para mudar. Temos de acordar. Temos de definir uma estratégia de médio e longo prazo para nos diferenciarmos. Temos de perceber que não nos devemos contentar humildemente com o que temos. Podemos ter mais. Mas conseguir mais exige que nos levantemos, que exijamos, que façamos. Porque não são os discursos que mudam as cidades, são as pessoas. São aqueles que diante do óbvio ousam desafiar. São aqueles que diante do impossível ousam tentar. São aqueles que não esperam que a mudança aconteça, mas que a constroem. E isso não é feito na mesa de café. E a questão que vos deixo a todos é: vamos ser a geração que assistiu ou a geração que agiu? O futuro de Tomar não se decide sozinho. Decide-se com as nossas escolhas, com as nossas ações e com a nossa exigência. Decide-se com cada um de nós, todos os dias, na forma como participamos, como exigimos mais, como não aceitamos menos do que aquilo que essa cidade merece. Eu não me conformo. E pelos filhos de Tomar eu escolho acreditar. E hoje convido-vos a todos a acreditarem também. Porque Tomar pode ser muito mais e será. Viva Tomar! Jorge Gonçalves, do Bloco de Esquerda, referiu-se às necessidades de emprego, habitação e ensino como essenciais aos territórios, para recordar depois a transferência de competências para as autarquias, que classificou de ameaça para o futuro. A cada 1 de março comemoramos o Dia de Tomar, evocando o dia em que os templários iniciaram a construção do castelo, que lhes serviu de habitação e quartel para a sua missão de defesa da linha do Tejo. Dentro das suas muralhas e nos arrabaldes nasceu a primeira vila cristã de Tomar. Mas há séculos que o território que hoje habitamos era ocupado por povos desde a pré-história. Os cronistas referem a conquista de Dom Afonso Henriques da vila árabe que aqui existia, para a doar aos templários, e ninguém duvida da anterior existência da próspera Célio, da época da ocupação romana, e antes dessa, da vila pré-romana dos celtas da Lusitânia, e também, pelo menos, 2 importantes povoados pré-históricos. Nessas épocas, boa localização geográfica, terras prósperas, bons ares, recursos naturais e de caça, águas puras e proteção militar seriam requisitos para a escolha do lugar onde se iria viver. Nos tempos atuais, se precisamos de boa localização, queremos essencialmente boas vias de comunicação e transportes públicos, porque a distância se mede agora em tempo e custos. Desprezamos a terra que alimentou os nossos pais, que ainda viveram da agricultura de subsistência e proximidade, dos animais, leite, ovos de produção familiar. Não damos a devida importância à floresta e os bons ares, considerando as zonas da reserva ecológica do PDM castradora de oportunidades de negócio. O nosso poluído rio é um exemplo de que envergonha os tomarenses há mais de um século. Um flagelo sem fim à vista. Bens essenciais à manutenção da vida, como a água, são deixados à mercê de privados. Em relação à proteção militar, antes promovida pelos senhores da terra e pelas ordens militares, em tempo algum da nossa história, as populações estiveram tão vulneráveis, inseguras como agora. Voltando aos requisitos para se habitar um território, hoje é essencial haver trabalho, casas para habitar a preços possíveis de pagar, hospitais e centros de saúde que cubram as necessidades da população nas várias especialidades,
escolas que sirvam as nossas famílias e garantam o futuro dos nossos filhos, segurança e cultura. Nestes assuntos essenciais cabem as delegações de competências impostas pelos anteriores governos às autarquias, que foram, como sempre dissemos, um presente envenenado, em nome da prometida regionalização. Pesam atualmente sobre as autarquias responsabilidades funcionais de setores essenciais para as populações, sem que tenham as câmaras municipais sido reforçadas de recursos financeiros, técnicos e humanos necessários a uma gestão eficaz. Num futuro muito próximo, a segurança e sustentabilidade do território serão pesados legados para as regiões com desastrosos efeitos para quem os habita, especialmente as mais vulneráveis. Numa esfera mais abrangente, a nível nacional, da Europa e do restante do mundo, pois a distância geográfica nos tempos atuais não faz qualquer diferença, assistimos apáticos ao despertar das esferas adormecidas do passado, que com palavras e actos de violência, medo, ódio, intolerância e injustiça social ameaçam a nossa frágil democracia, fazendo do nosso tempo um tempo muito perigoso para viver. Lembramos aqui as palavras da nota introdutória do último diagnóstico social de Tomar, cujo teor compartilhamos. As profundas transformações que estamos a viver ameaçam não só o emprego, os rendimentos, a saúde e a economia global, mas também o contexto de relativa paz e prosperidade dos últimos 75 anos. Discordamos apenas da referência aos 75 anos, foram 50 anos, pois não queremos branquear ou esquecer a guerra colonial. Vou ter de terminar, mas ainda quero voltar ao mote inicial da intervenção. Lembrar que um tempo não existe isolado dos outros tempos e as ações que outros tomaram no passado condicionaram o que vivemos hoje. Da mesma forma que o que fizermos de bom ou de mau hoje será vivido pelos nossos filhos e netos, sendo motivo para fazer o melhor que pudermos, para que Tomar no futuro se possa orgulhar do nosso tempo. Muito obrigado, paz, saúde e prosperidade para todos. Viva Tomar e os tomarenses, viva a terra e todos os povos que nela habitam. O deputado Américo Costa do Chega começou por lembrar a história de Tomar, para recordar depois a importância do Rio Navão na afirmação industrial do concelho, entretanto perdido. É com imenso orgulho que me dirijo a vós nesta celebração dos 865 anos da nossa querida cidade de Tomar. Tomar é muito mais que um ponto no mapa de Portugal. É um marco da nossa identidade nacional. Um testemunho vivo da coragem, da fé e da visão estratégica que moldaram a nossa história. Foi aqui que, em 1160, que Dom Gualdim Pais, mestre da Ordem dos Templários, lançou as fundações deste território que se tornaria uma referência de cultura, inovação e desenvolvimento. Poucos sabem que Tomar foi a primeira cidade em Portugal a ser planeada estrategicamente para resistir a cercos e invasões. Com um traçado urbano pensado para a defesa, o Castelo de Tomar e o Convento de Cristo não são apenas pedras sobrepostas. São testemunhas silenciosas de batalhas, de conspirações e de uma ordem que influenciou o curso da história europeia. Durante séculos, Tomar foi um epicentro do conhecimento e da navegação, sendo o berço do Infante Henriques, arquiteto dos descobrimentos portugueses. Foi daqui que partiram as ideias que levaram Portugal aos 4 cantos do mundo. Mas Tomar não se destacou apenas pela sua ligação aos templários e aos descobrimentos. Fomos uma potência industrial e económica, aproveitando o nosso maior tesouro natural, o Rio Navão. Durante séculos, as suas águas alimentaram moinhos, lagares, fábricas e indústrias que deram empregos e prosperidade a gerações de tomarenses. A Roda do Mochão, símbolo da nossa engenharia tradicional,
ainda hoje nos recorda essa ligação entre a cidade e o rio. Contudo, não podemos apenas viver do passado. É nosso dever olhar para a realidade que nos rodeia e questionar hoje onde está a grandeza da nossa cidade. Fomos uma cidade de vanguarda, mas assistimos ao declínio da nossa indústria sem que houvesse uma estratégia eficaz para contrariar essa tendência. Perdemos fábricas, empregos e, com isso, muitas das nossas famílias viram-se obrigadas a procurar futuros noutros lugares. A cidade que outrora crescia e atraía pessoas, hoje encolhe e vê os seus jovens partir. Os últimos e atuais executivos municipais muito pouco fizeram para inverter esta triste realidade. E os tomarenses não podem esquecer quem decidiu, quem permitiu e quem nada fez. Não podemos permitir que a nossa cidade continue a perder terreno, que os nossos recursos naturais e patrimoniais sejam um pouco ou nada valorizados, que a falta de visão política continue a impedir Tomar de recuperar o seu esplendor. Mas não estamos condenados a este destino. Tomar tem tudo para voltar a ser uma cidade próspera. Temos um dos centros históricos mais belos e ricos do país. Temos um património inigualável, como o Convento de Cristo, a Mata Nacional dos Sete Montes, as margens do Navão, etc., etc. Temos um potencial turístico que, se bem explorado, pode gerar emprego e dinamizar a economia local. O que falta? Falta vontade política. Falta uma estratégia clara para atrair investimentos e para recuperar a nossa indústria. Falta a coragem de fazer diferente e bem melhor. Acredito que podemos transformar Tomar numa cidade moderna, sustentável e economicamente forte. Podemos revitalizar o comércio local, atrair empresas tecnológicas e criativas, potenciar o turismo histórico e ambiental. Mas para isso temos de exigir mais. Temos de ser mais ambiciosos e mais exigentes com aqueles que nos governam. Caros tomarenses, a grandeza de Tomar não está apenas no seu passado. Está naquilo que escolhermos construir para o nosso futuro. Vamos honrar a nossa história, mas também vamos escrever um novo capítulo de progresso e esperança. Tomar merece mais, Tomar pode ser mais e juntos vamos fazer com que volte a ser a cidade grandiosa que nasceu para ser. Viva Tomar! Seguiu-se a intervenção da CDU. O deputado municipal António Silva centrou a sua intervenção na preservação do ambiente, nos recursos como o Nabão e no património, no turismo e na cultura, assim como na educação, como chaves para o desenvolvimento. Tomar celebra 865 anos desde que Dom Gualdi Paes lançou a primeira pedra do nosso castelo templário, dando início à história gloriosa da nossa cidade. É um dia de celebração, de orgulho e de memória, um dia para olhar para o passado, valorizar o presente e, acima de tudo, projetar o futuro. Lembramos que há precisamente 181 anos, por Carta Régia de Dona Maria II, Tomar passou de vila a cidade. Este estatuto não nos foi concedido ao acaso, mas sim como reconhecimento do dinamismo e da importância da nossa terra ao longo dos séculos. Desde a genialidade de Fernando Lopes Graça e de José Augusto de França, ao brilho da festa dos Templários, passando pelo esplendor do Convento de Cristo, património mundial da humanidade. Tomar é cidade de templários, de cultura, de tradição, de trabalho, foi berço de grandes feitos e de grandes figuras. Somos uma cidade que tem deixado marca na história, uma história que nos orgulha e isso merece ser celebrado. Ao longo dos séculos, Tomar tem sido palco de momentos decisivos que moldaram a nossa nação. Desde a fundação da Ordem dos Templários até à construção do Convento de Cristo, a cidade tem sido um centro de saber, fé e inovação. Tomar, cidade templária, é um testemunho vivo da nossa herança cultural e da resiliência do nosso povo. É com orgulho que preservamos e promovemos este legado, reconhecendo a importância de manter viva a memória dos que nos antecederam. Hoje, reunimos-nos para celebrar o Dia da Cidade de Tomar, uma data que nos convida a refletir sobre a nossa história, a nossa identidade e o nosso futuro coletivo. No entanto, o Dia da Cidade
não é apenas uma celebração do passado, é também uma oportunidade para olhar para o futuro. É um momento para reforçar o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e a valorização do património. Devemos trabalhar juntos para que Tomar continue a ser um lugar onde todos se sintam acolhidos e onde as gerações vindouras possam prosperar. Como em qualquer aniversário, também este nos convida a refletir sobre o momento que vivemos e aqui, sem perder de vista o tom de festa, não podemos ignorar alguns desafios que nos preocupam. Tomar já foi uma cidade de jardim, mas olhamos à nossa volta e perguntamos: estamos porventura a cuidar dos nossos espaços verdes? Lembramos logo da Mata dos Sete Montes. Não será a altura de criar mais espaços verdes? Como podemos devolver esse encanto às ruas e praças da nossa cidade? Somos uma cidade turística, mas será que estamos a dar aos visitantes o melhor acolhimento possível? A limpeza da cidade será a melhor? Pequenos detalhes fazem a diferença para quem nos visita e para quem aqui vive. Já fomos um centro produtivo e industrial pujante, mas hoje enfrentamos um grave problema de perda de população e falta de investimento. Como podemos inverter essa tendência e atrair novas oportunidades para o concelho? A água, o rio Nabão, sempre presentes na identidade de Tomar, continuam a ser motivo de preocupação. O que estamos a fazer para garantir que estes recursos tão valiosos sejam protegidos e aproveitados da melhor forma? Fazemos esta festa com a certeza de que Tomar tem um potencial imenso. Com planeamento, com visão e com vontade política, podemos fazer mais e melhor. Com planeamento. O nosso património é um tesouro, mas tem de ser mais do que um monumento no postal, tem de ser motor de desenvolvimento. O turismo, a cultura, a educação e o desporto, o comércio local deveriam estar direcionados para a qualidade de vida dos tomarenses e tudo isso no centro das nossas preocupações. Neste dia especial, é de bom tom agradecer a todos que contribuem com muita dificuldade para um certo crescimento e bem-estar na vivência na nossa cidade. Neste sentido, é nossa convicção de que o município deveria ter um olhar para com os nossos profissionais de saúde, docentes, artistas, empresários e cidadãos que, com o seu trabalho, esforço e dedicação, contribuem para que Tomar seja um lugar melhor para viver. Só assim, juntos, poderemos enfrentar os desafios que se apresentam e aproveitar as oportunidades que surgem, sempre com o espírito de comunidade que nos caracteriza. Que este Dia da Cidade nos inspire na construção de uma Tomar mais forte, mais unida e mais próspera. Por isso, neste dia especial, brindemos a Tomar, brindemos ao que somos, ao que já conquistamos e ao mundo que ainda há para fazer, e que os próximos anos sejam de crescimento, de dinamismo e de novas conquistas, sendo certo que estas só se alcançarão de mãos dadas. Brindemos ao presente que nos desafia, ao futuro que queremos construir. Brindemos a Tomar. João Terreiro, do PSD, referiu depois que ser de Tomar é um orgulho para todos os tomarenses, recordando que o passado deve ser um exemplo para o presente, criando as condições para transformar o concelho. Estamos aqui hoje a celebrar mais um ano da Fundação de Tomar. A fundação de uma terra fortemente associada à fundação do Reino, aos descobrimentos portugueses e ao Império e, no fundo, à história de Portugal. Não foi por acaso que Humberto Eco apelidou Tomar de umbigo do mundo, l'ombelico del mundo, que se trata tão só da expressão italiana para lugares cuja beleza e central importância se equipararam à, de outrora, capital do Império Romano. O dia 1 de março é uma data histórica, uma data de reconhecimento e de homenagem àqueles que, pelo seu talento, esforço e dedicação, elevam o nome de Tomar além fronteiras. Por isso, prestamos hoje também tributo a figuras ilustres, a cidadãos cujo percurso nos enche de orgulho. Mas este momento pertence também aos tomarenses anónimos, espalhados pelo mundo, que diariamente levam consigo a marca do nosso caráter, do nosso trabalho e da nossa identidade. Ser de Tomar é um orgulho para todos nós. Os templários, o castelo, as albufeiras, a doçaria, a gastronomia, as igrejas, o aqueduto, o rio Nabão, a festa dos tabuleiros e o imponente convento de Cristo fazem de Tomar uma terra especial. Uma terra que nos enche de vaidade sempre que nos perguntam de onde somos. Mas Tomar é muito mais do que o seu imponente convento de Cristo, muito mais do que as suas ruas, praças e pracetas repletas de memórias. Tomar é um espírito, uma força que atravessa séculos e gerações,
Um legado de determinação que não se apaga com o tempo. Aliás, foi essa determinação que fez dos nossos construtores civis peças fundamentais na edificação de Lisboa. Foram eles que, com toda a sua experiência e saber, transmitido de geração em geração, ergueram edifícios que hoje definem a capital. Em cada pedra assente, em cada estrutura erguida, há o testemunho silencioso da genialidade e do esforço tomarense. Mas o nosso passado glorioso não nos pode perder à nostalgia. O passado deverá ser uma fonte de inspiração, de coragem, de exemplo, para podermos construir um futuro melhor. Ao contrário do que muitos decisores que se escudam no passado, mesmo depois de estarem a governar há quase 12 anos, para se desculparem com as suas políticas erradas e com os projetos falhados, e pelo não cumprimento das suas promessas, o passado deverá ser visto como uma experiência, como uma fonte de inspiração e como um mote para podermos aprender com o que de bom foi feito e inspiração para um futuro melhor. Por isso, a todos os jovens que estão aqui hoje, ou nos estejam a ver online, deixo uma mensagem clara. Tomar sempre foi uma terra de sonhadores, de visionários, de pessoas que ousaram ir além das suas circunstâncias. Se outrora fomos pioneiros, nomeadamente na indústria, na arte, na cultura e no comércio, nada nos impede de voltar a sê-lo. O futuro não é algo que simplesmente acontece. Ele depende das nossas escolhas, da nossa ação, da nossa vontade de construir um amanhã melhor. O nosso presente exige inovação, coragem e visão. Há tomarenses que, nas mais diversas áreas, estão a deixar a sua marca, seja na tecnologia, no empreendedorismo, na cultura ou na ciência. Por isso, é essencial que criemos condições para que os que cá estão permaneçam, ou então aqueles que tiveram de partir possam regressar a tomar. Para que mais projetos nasçam e para que a energia da juventude se transforme em progresso sustentável. É necessário criar condições para que os jovens fiquem em Tomar, é necessário cultivar o orgulho de ser tomarense, é necessário incentivar, inovar, cultivar o espírito empreendedor para que as glórias do passado de Tomar subsistam no presente e possam acreditar num futuro ainda melhor. E voltando ao que referi no início, assim como os nossos antepassados construíram alicerces firmes em Lisboa, cabe a todos nós termos a responsabilidade de reerguer o futuro de Tomar com igual firmeza e determinação. Por isso, esta celebração, mais do que um momento de homenagem, deve ser encarada também como uma chamada de ação. O futuro pertence àqueles que acreditam na sua própria capacidade de mudança e não podemos esperar que outros façam por nós aquilo que está ao nosso alcance realizar. Cabe-nos a nós tomar a iniciativa, ter a coragem de sonhar mais alto e a determinação de transformar os nossos sonhos em realidade. Tomar precisa de todos nós. Precisa da paixão dos jovens, da experiência dos mais velhos e da união de toda a comunidade para crescer. Com um compromisso coletivo e um espírito de inovação, podemos garantir que este Conselho volte a ser um exemplo de progresso e identidade para as gerações futuras. Sigamos, pois, confiantes e determinados, sabendo que o que nos une é mais forte do que qualquer obstáculo. A história já provou que somos resilientes, visionários e capazes de feitos grandiosos. Agora é a nossa vez de criar novos trilhos e acreditar que podemos fazer sempre mais e melhor. Só assim festejamos Tomar, só assim podíamos gritar bem alto e dizer com orgulho: sim, sou nabantino, sim, sou de Tomar. Viva Tomar! Alexandre Antunes, em representação do Partido Socialista, referiu que Tomar deve ser um caminho que honra as tradições, mas que não fique preso ao passado, devendo adaptar-se ao presente sem perder a sua identidade. É com profunda honra que a bancada do Partido Socialista se associa às comemorações neste dia solene em que celebramos o aniversário da fundação da nossa cidade de Tomar. Esta terra, banhada pelo Nabão, guarda em cada pedra dos seus monumentos e em cada recanto das suas ruas a memória viva de um passado glorioso que nos define e nos orienta. A história de Tomar assemelha-se a um caminho laboriosamente construído ao longo dos séculos. Um caminho que começou a ser traçado pelos romanos que aqui edificaram Célion e que ganhou contornos ainda mais definidos quando Dom Gualdim Pais, mestre da Ordem do Templo, lançou a primeira pedra no nosso majestoso castelo que viria a ser edificado o Convento de Cristo. Este caminho, que os nossos antepassados começaram a abrir, não foi fácil de construir. Exigiu visão, determinação e sacrifício. Pedra sobre pedra, como na construção do nosso castelo,
Os tomarenses de outrora enfrentaram invasões, epidemias e adversidades diversas, mas nunca desistiram de pavimentar esta estrada que nos trouxe até ao presente. Esta é a garra reconhecida e que todos os tomarenses aqui nascidos e criados ganham. Mas o caminho de Tomar também foi feito por curvas e contracurvas. Ainda assim, tal como os pares da nossa festa dos tabuleiros serpenteiam pelas ruas da cidade com esforço, dedicação e amor à sua terra, também os tomarenses são resilientes a adaptar-se aos obstáculos no seu trilho. Tomar é um caminho onde cada geração deixou a sua marca. Os templários com a sua sabedoria e coragem, os navegantes com o seu espírito de aventura, os industriais com a sua inovação. Hoje, este caminho continua em construção e Tomar em constante evolução. Cabe-nos a nós, tomarenses do século XXI, decidir a direção a dar a esta estrada. Queremos um caminho que respeite, preserve o nosso património, mas que também se abra a novas oportunidades de desenvolvimento. Um caminho que honra as nossas tradições, mas que não tenha medo de abraçar a inovação. Não podemos ficar presos a um passado, por mais glorioso que seja, mas também não podemos avançar cegamente, esquecendo os valores e as lições que a nossa história nos ensinou. É por isso a nossa cidade exige a nós as mesmas qualidades que os nossos antepassados demonstraram: coragem, determinação, dedicação e visão do futuro. O mundo muda a um ritmo vertiginoso e para que Tomar não fique para trás é preciso saber adaptar-se sem perder a sua identidade única. Olhemos com orgulho para o muito que já alcançamos nestes últimos anos. A nossa cidade afirmou-se como um destino turístico de excelência, atraindo visitantes de todo o mundo que se maravilham com o nosso Convento de Cristo, Património Mundial da Unesco. Um pouco por toda a cidade, recuperámos e valorizámos ruas e o património existente, dando nova vida a edifícios seculares, às nossas praças emblemáticas, transformando Tomar cada vez mais numa cidade para as pessoas. A requalificação do Flecheiro e das margens do Rio Nabão está a transformar aquela zona num espaço privilegiado de lazer e convívio para todos os tomarenses. As nossas infraestruturas culturais foram modernizadas, permitindo uma oferta diversificada de eventos que enriquecem a vida da comunidade e projetam o nome de Tomar além fronteiras. No domínio da educação, para além da contínua melhoria das instalações, as nossas escolas e o Instituto Politécnico têm sido incubadoras de talento e conhecimento, preparando os jovens tomarenses para o desafio do futuro, sem esquecer as raízes do nosso passado. Temos valorizado as nossas tradições, como a Festa dos Tabuleiros, não apenas como manifestações do nosso património cultural, mas também como oportunidades de desenvolvimento económico e social. O comércio local ganhou novo fôlego com os nossos produtos tradicionais a conquistarem mercados nacionais e internacionais. Contudo, o caminho de Tomar não está concluído nem nunca pode estar. Precisamos de continuar a investir na modernização das nossas infraestruturas, tornando Tomar uma cidade mais sustentável e amiga do ambiente. A modernidade urbana, a eficiência energética e a digitalização dos serviços municipais são áreas onde podemos e queremos fazer mais e melhor. O nosso tecido empresarial necessita do nosso contínuo apoio e estímulo para se diversificar e inovar, criando mais oportunidades para os nossos jovens permanecerem na sua terra natal. A coesão social exige políticas inclusivas que não deixem ninguém para trás, especialmente os mais idosos e vulneráveis da nossa comunidade. O equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a preservação do património histórico e natural continua a ser um desafio que exige sensibilidade e visão estratégica. Tomar nunca poderá ser apenas uma cidade-museu, mas também não pode permitir que o crescimento desordenado comprometa a sua identidade única. É por isso que neste momento crucial da nossa história coletiva é preciso tomar decisões certas. Decisões que equilibrem tradição e progresso, que respeitem o nosso património e, simultaneamente, abram portas para um futuro próspero.
Decisões que façam com que as gerações futuras olhem para trás com o mesmo orgulho com que nós hoje olhamos para os feitos dos nossos antepassados. Neste contexto de transformação, a participação cívica assume um papel crucial. Assim, tal como na festa dos tabuleiros, todos os tomarenses se unem, também no que respeita ao futuro de Tomar, todos somos chamados a participar. A sabedoria coletiva dos tomarenses, aliada a uma visão estratégica de longo prazo, é o nosso melhor guia nesta jornada. Que este aniversário da Fundação de Tomar não seja apenas um momento de celebração, mas também de reflexão e de compromisso com o futuro da nossa cidade. Juntos, continuaremos a construir este caminho que começou há muitos séculos e que, estou certo, nos levará a um destino ainda mais brilhante. Viva Tomar! A encerrar as intervenções, o Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, falou do território nas suas mais diversas vertentes, na sua história e no seu desenvolvimento, nas instituições e nas suas gentes. Como de há uma década se fez habitual, aqui nos reunimos para celebrar o Dia de Tomar, uma data que evoca o nosso orgulho nabantino e nos convida a refletir sobre a nossa história, sobre os feitos de tantos, bem como sobre os desafios que enfrentamos e o caminho que continuamos a construir juntos. Celebramos, com enorme honra e profundo respeito pela história desta terra, os seus 865 anos. Um dia que marca não apenas o lançamento da primeira pedra do seu castelo, mas uma fundação espiritual e cultural que moldou a identidade desta cidade e do seu povo. Um dia onde celebramos a saudade de tempos imemoriáveis, mas que marcam essa identidade, mas não o saudosismo carpideiro que nada acrescenta. A saudade que se faz de esperança, de positivismo e de certezas transformadoras, mas não a que aditiva sobre fantasias e sonhos cheios de nada. Celebramos com orgulho, mas aquele que constrói, porque se reconhece no trabalho, na dedicação, no valor de tantos e nos resultados mais longínquos ou mais próximos que nos deixaram. Do operário ao doutor, da associação da pequena aldeia mais longe àquela que produz atletas olímpicos, dos saberes que nos alimentam passados de geração em geração ou das mãos que nos cortam o cabelo, à empresa que fatura milhões ou emprega dezenas, porque todos são parte e constroem comunidade. Como aqueles que aqui hoje são homenageados e que fazem um retrato tão eclético quanto inspirador da nossa comunidade. Celebramos um território que ao longo dos séculos tem sido ponto de encontro entre o sagrado e o profano, entre a estratégia e a oportunidade, entre a cultura e a coragem, entre os saberes científicos e os populares. Aqui se consolidaram tradições que atravessaram séculos. Celebramos um território de trabalho, de inovação, solidariedade, onde todos contam. Um território onde se ambiciona trabalhar, estudar, visitar, viver. Um território cada vez mais de bem-estar, porque todos o ambicionamos e porque esse bem-estar se torna também valor diferenciador e competitivo para a economia. Um território que, por isso, se projeta fora dos seus limites e para dentro dos seus limites atrai. Celebramos um território onde desejamos que as nossas manhãs não sejam a memória de dias passados, mas sejam sempre de dias novos, dias inteiros, dias onde não queremos correr para o futuro, mas onde o construímos com convicção. Celebramos quem faz das adversidades oportunidades, quem faz dos obstáculos energia, quem não espera elogios, mas o reconhecimento da sua própria consciência, limpa e a paz advinda daquilo que dá de si. Se há algo que define Tomar, é o espírito de comunidade, a solidariedade e o trabalho coletivo. Nas dificuldades, estivemos unidos. Nos desafios, temos de mostrar soluções juntos. Durante tempos de crise, a nossa sociedade mostrou que é feita de gente que se preocupa, que se apoia e que não deixa ninguém para trás. Seja através das associações locais, das instituições de solidariedade ou da entreajuda espontânea entre vizinhos, Tomar tem mostrado que é já há muito, mesmo que por vezes nos entretamos a desconstruirmos-nos, um território de bem-estar e humanismo. Hoje, podemos dizer com orgulho que Tomar é uma cidade onde vale a pena crescer e viver. Com qualidade de vida, segurança, oportunidades e uma forte ligação à cultura e ao conhecimento. Continuamos a construir um território que acolhe, que dá condições para prosperar e que sabe cuidar dos seus. Celebramos
quem faz tanto ou mais do que aquilo que exige, quem avança, quem não se fica pelas críticas espúrias, não edificantes, tantas vezes sem fundamento, mas celebramos sim quem constrói, por si, pelos outros, com os outros. Não nos percamos, não nos iludamos com sonhos cheios de nada, mas saibamos seguir, juntos, o caminho dos que sabem que o trabalho faz calos, que o caminho tem obstáculos, que é uma jornada longa e não uma corrida daquelas decidida na foto instantânea que não explica o labor antes e depois dela. Saibamos que só quem trabalha sabe o que custa fazer acontecer. E por isso celebramos. Celebramos educação, conhecimento, inovação, oportunidades. Celebramos património, cultura, identidade. Celebramos desporto, coletivismo, solidariedade. Celebramos o espírito do povo destas terras, a criatividade dos seus artistas, a resiliência dos seus comerciantes e empresários, a inovação dos seus jovens. Celebramos desafios, alguns de sempre, e sempre outros novos. Bem sabemos que o mais que preocupa a maioria dos tomarenses, e em especial os mais jovens, habitação que caiba no orçamento familiar e emprego diferenciado que possa acolher distintas franjas do saber e do fazer. É para isso também que somos motivados a juntos continuar a trabalhar. Mas o mundo está difícil de prognosticar. E como temos visto, um bicho invisível no outro lado do mundo, ou as cegueiras bélicas e autoritárias de qualquer ditador, podem em qualquer momento condicionar as vidas coletivas e de cada um. Mais ainda, no mundo onde as mutações tecnológicas e sociais ocorrem a um ritmo frenético, Tomar precisa de continuar, sem se descaracterizar, a afirmar-se como um território inovador. Olhando para o futuro, impõe-se a pergunta: onde queremos estar daqui a 50 ou 100 anos? Num tempo de algoritmos e inteligência artificial, saibamos fazer da inteligência real, porque a resposta exige essa inteligência. Exige visão, empenho, disponibilidade e compromisso. Precisamos de continuar a apostar na modernização da infraestrutura urbana, na transição digital e na sustentabilidade ambiental. A preservação do nosso património deve caminhar lado a lado com a inovação e a tecnologia. Não nos move o turismo de massas ou as empresas de trabalho mal pago ou desqualificadas, mas tudo aquilo que, da agricultura e pecuária à indústria, dos serviços ao lazer, possa trazer valor acrescentado e diferenciado. Tomar pode e deve ser um conselho inteligente, onde a tecnologia serve para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, para tornar os serviços públicos mais eficientes e para reforçar a competitividade da economia local. O turismo sustentável, a digitalização dos serviços, a valorização do ensino superior e a criação de incentivos para novas empresas e indústrias criativas podem ser os pilares do desenvolvimento para as próximas gerações. Mas, acima de tudo, é fundamental que nunca percamos a essência do que nos torna únicos, a nossa identidade tomarense. No presente cada vez mais imprevisível, Tomar tem uma certeza: o seu passado é a força que nos impulsiona para o futuro. Se soubermos continuar a valorizar de forma inteligente e produtiva a nossa herança, investir no conhecimento e apostar na inovação, este território continuará não só a ser o melhor tesouro que os templários nos legaram, mas um tesouro que se multiplicará e nos continuará a inspirar e sustentar por séculos vindouros. Celebramos este dia, celebramos Tomar, não apenas como homenagem ao que já alcançamos, mas também como compromisso com o futuro. Um futuro onde continuamos a inovar, a criar oportunidades para todos e a fortalecer laços entre os que cá tendo ou não nascido e os que cá não estando aqui mantêm as suas raízes. São esses laços que de todos nós fazem orgulhosos nabantinos. Viva Tomar, viva o futuro!